Olá, Shalom, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos conversar sobre uma passagem do Gênesis 2:10 que fala sobre o rio que sai do Éden e se divide em 4 braços. Antes, porém, gostaríamos de dar um pequeno aviso. A você que está chegando, apenas gostaríamos de registrar que esses episódios são inspirados nas aulas e palestras da professora Ediane, cujo canal Bible Stories as Blueprints of the Soul segue na descrição desse vídeo. Agora sim, iniciando a nossa conversa, nós hoje pretendemos falar sobre esse trecho que fala do rio, pois essa passagem muitas vezes é interpretada em termos geográficos, e nós aqui pretendemos fazer uma outra abordagem, demonstrando que não foi um fato que aconteceu no passado, que não se trata de algo que dividiu o mundo ou qualquer coisa nesse sentido, mas que mostra uma realidade que acontece a todo momento dentro de cada um de nós. Essa é a nossa missão e esperamos que essa conversa seja proveitosa para você. Então, te saudando, meu querido amigo, eu já te passo a palavra para que possas contextualizar esse tema e para que possamos, então, ir passo a passo, entrando no nível simbólico. Perfeito. Saudando, então, a nossa audiência, saudando a ti, com muita alegria que nós estamos, mais uma vez aqui, discutindo esses temas tão elevados que alimentam a nossa alma. E a passagem que vai nortear essa conversa, ela está no capítulo 2 do livro de Gênesis, né? E a partir do versículo 10, né? Onde a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, né? Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o obdélio e a pedra ônix. Então notem que a Bíblia começa fazendo essa narrativa de que a partir do Jardim do Éden brotava um rio, né? E esse rio ele tinha 4 braços. E uma coisa que é importante deixar claro, embora tu já tenha comentado, é que normalmente quando as pessoas se deparam com esse versículo, elas buscam referências históricas, referências geográficas, procuram depois identificar fisicamente quais são esses 4 rios. E não é essa a nossa proposta aqui. A nossa proposta, como já foi dito, é tentar penetrar no sentido simbólico e arquetípico desses rios. O que exatamente eles simbolizam. E já dando uma primeira pista, né, para depois te passar a palavra, a professora Eti, ela acaba orientando, né, que esses rios fazem referência ao próprio tetragrama. Cada um desses braços, né, que sai desse rio representam as letras do tetragrama sagrado. E aí a gente vai, nessa conversa, tentar entender qual é a mensagem que nós podemos extrair de cada um desses braços. Se tu puder começar falando desse primeiro braço. Certo, mas antes do primeiro braço, gostaria de dizer que, vejam, nós temos uma manifestação quaternária em 4 braços, porém nós temos algo que vem antes desse quaternário, certo? Que é o rio que sai do Éden. Então vamos tentar entender primeiro o que é um rio que sai do Éden. Éden, se nós pegarmos em hebraico, ele não vai representar um local físico no mundo. Se nós pegarmos a palavra Éden, nós podemos dividi-la em 2, que é Ed, e a segunda apenas a letra Nun. Ed significa a palavra até, e Nun nós podemos entender como as 50 portas do entendimento. Então o Éden representa aquele que está indo até as 50 portas do entendimento, que, em termos de árvore sefirótica, árvore da vida, teria relação com Binah, que já está muito próxima do Ein Sof, que já está muito próxima do imanifestado. E a segunda palavra que chama a atenção é a própria Nahar. Nahar é rio, como substantivo, mas como verbo, a mesma palavra representa iluminação. Veja que coisa bonita, né? Rio, em hebraico, a palavra Nahar, representa como substantivo rio, mas como verbo, ela pode ser lida como iluminação. Então, antes dos rios se dividirem em 4 braços, aí nós vamos ver que se trata, na verdade, de uma iluminação que sai do mais profundo, que sai do eterno, para se manifestar em 4 braços. E aí sim, nós vamos ver como essa iluminação que está acessível a cada um de nós se processa. O primeiro rio que vem e se manifesta, que é a primeira iluminação, se chama Pishon, e ele circula na terra onde há ouro. E o que é ouro em hebraico? Ouro, em hebraico, é composto pela palavra zahav,
que se nós dividirmos em duas palavras, nós teremos zar, rav. Zar é isto, rav é o que eu quero. Então o ouro representa aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. E o que é o ouro, efetivamente, que todos deveríamos desejar? É claro, nós lembramos do conto do rei Salomão, que ele diz que é a sabedoria divina que ele deseja, porque quando nós temos essa sabedoria divina, nós conseguimos tomar as atitudes na forma correta. Imaginem que hoje nós estamos passando essa situação no mundo do Covid, enfim, e nós vemos os grandes líderes mundiais, pessoas muito estudadas, inteligentes, tentando tomar as atitudes corretas, e nós vemos que eles cometem uma série de erros. E quando se tem, por outro lado, a sabedoria divina, que não é essa sabedoria humana limitada que chega até um limite, essa sabedoria divina não, ela vê no longo prazo e consegue saber qual é a atitude correta a ser tomada, o que é a coisa certa a fazer. Por isso que o ouro representa esse desejo de se conectar com essa sabedoria divina. Eu não quero me estender demais, nós temos ainda uma palavra terra, que é aretz em hebraico, e eu gostaria que você, meu querido amigo, pudesse nos brindar com a iluminação sobre o que é terra em hebraico e como nós podemos pensá-la. Perfeito. Pegando o gancho, então, das tuas brilhantes considerações, essa questão da sabedoria divina, que é esse ouro, né, aquilo que a gente deseja, porque a sabedoria divina ela tem a ver com a unidade e não com a multiplicidade. O saber humano está no campo da multiplicidade, e por isso que existe tanta contradição, né, tanta essa polaridade entre os posicionamentos humanos. E no momento que a gente vai para esse ouro, né, que a gente quer esse algo superior, esse algo elevado, nós chegamos nessa unidade divina. E aí vem a palavra aretz, que tu mencionaste, que significa terra em hebraico, mas que a professora Etty, baseada nas lições de Friedrich Weineb, associa a palavra aretz a Hatson, que é uma outra palavra hebraica que significa vontade. Então, na verdade, quando a Bíblia coloca a palavra terra, muitas vezes, ou na maioria das vezes, no plano simbólico, essa palavra terra pode ser lida como vontade, ratson. E nesse trecho de Gênesis, no capítulo 2 que nós estamos falando, diz que o ouro daquela terra era bom. Ou seja, o ouro daquela vontade é bom, indicando que esse desejo de obter a sabedoria divina reflete essa vontade de se chegar à unidade. Então nós temos esse ouro que é perseguido, que é aquilo que eu quero, a sabedoria divina, e que é a vontade direcionada nesta direção, né, nesse sentido de obter a sabedoria divina, é uma vontade boa, em busca desse ouro, daquilo que a gente quer e que é mais precioso que o ouro, que é a conexão com essa sabedoria divina. E por fim, dando continuidade a esse verso, nós estamos ainda no primeiro rio, ele menciona a palavra ônix, né? A pedra ônix, mas não é necessariamente uma pedra física, né? A própria palavra pedra em hebraico já é uma palavra muito importante do ponto de vista simbólico, porque ela é escrita com 3 letras, né? Com Aleph, com Bet e com Nun. A palavra even, que é pedra em hebraico. Só que, seguindo aquela mesma linha de decompor a palavra em outras duas, se nós pegarmos as 2 primeiras letras da palavra even, nós temos a palavra Av, Aleph Bet, que significa pai em hebraico. E se nós pegarmos as 2 últimas letras, Bet e Nun, nós temos a palavra Ben, que significa filho. Então a própria palavra pedra em hebraico, quando fala no versículo pedra ônix, nós temos essa expressão even, que é uma expressão que reúne ao mesmo tempo, numa única palavra, que une o pai e o filho, né? Representando então essa relação entre ambos, entre o próprio Criador e a sua criatura, a sua obra, né? Entre Deus e o ser humano. Então nós temos só nessa expressão even já um profundo significado simbólico, porque pedra é também essa representação dessa união entre o pai e o filho. E qual seria o significado da palavra hebraica para ônix?
Essa é muito boa mesmo, né? Porque se nós pegarmos a palavra em hebraico é shoham, composta pelas letras shin, re e mem, e muitas Bíblias traduzem como ônix ou como outros tipos de pedra. Mas se nos ativermos apenas às letras que compõem a palavra hebraico, a palavra shoham, que está no original, ela pode justamente formar a palavra Hashem, que significa o nome. O nome lógico se referindo ao nome indizível de Deus, ao tetragrama. Então essa pedra, essa ligação entre o pai e o filho, é uma pedra que já guarda esse nome Hashem e não se trata de uma pedra física. E o que isso significa, né? Então esse rio que circula onde há ouro e onde há essa pedra com o nome da própria divindade, significa justamente essa iluminação que vem do mais profundo, que nós não sabemos muitas vezes de onde vem, nós temos aquele estalo, aquele insight, aquela ideia que ilumina a nossa mente, mas ela ainda é muito abstrata, ela guarda o nome divino, e que nós temos que processá-la, que aí vai ser o trabalho dos demais rios. Mas já podemos colocar essa primeira iluminação como essa ligação, quando nós estamos aptos a receber essa ligação do Hashem. Então, se puderes agora começar o segundo versículo, já para identificarmos qual seria o segundo estágio, eu te agradeço. Então diz o capítulo 2 de Gênesis, versículo 13. E o nome do segundo rio é Rion, ou Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. Certo, para analisarmos esse segundo estágio, eu proponho que nós peguemos duas palavras em hebraico, que é Gihon, certo? E Cush, que é a terra, né? Algumas Bíblias traduzem essa terra como África, mas não tem nada a ver com África. O rio Gihon, nós podemos pegar a raiz dele com as duas letrinhas que temos ali na estrutura da palavra, que é Gar, que significa bater ou perguntar algo. E reforçando essa ideia, se nós pegarmos Cush, em aramaico Cuxiá, nós pegamos uma palavra que significa questão. Então esse segundo estágio de iluminação é quando nós abrimos um espaço e nós questionamos, nós temos o desejo de obter uma resposta. Então nós poderíamos nos aproximar desse segundo rio Gihon como a atitude de nós sentirmos que nós não temos todas as respostas dentro de nós, né, sermos humildes e perguntarmos. Este é um caminho de iluminação. Perfeito. Só complementando essa ideia e, na verdade, costurando aqui, quando mencionaste ainda no primeiro rio essa questão daquela primeira iluminação, e a gente falou no início do vídeo a respeito do tetragrama, então aquela primeira iluminação seria referente ao Yod, a primeira letra do nome sagrado, do Hashem, né? Esse segundo rio, ele se refere ao primeiro rei, né? Então, esse rei que representa esse vaso que vai ser preenchido por essa luz. E como é que a gente vai preencher isso? E, na verdade, se nós pegarmos também uma associação com as sefiras, nós temos o Yod podendo ser associado a Rokhmah, e esse rei, esse segundo rio, sendo associado a Binah. Então, essa inteligência vai absorver aquela sabedoria divina no sentido de compreendê-la, mas compreendê-la dando um molde, dando um vaso. E como é que se faz isso? Perguntando, dialogando, conversando, inclusive com esse plano superior. Quer dizer, a professora Et, nas suas aulas, a dinâmica é muito espontânea, no sentido de se permitir que se façam perguntas, que se tragam dúvidas, porque muitas vezes na própria pergunta já está a resposta. Muitas vezes a resposta ela vem ou ela é atraída a partir destes questionamentos. Então esse diálogo ele é muito importante para trazer essa iluminação, como tu colocaste, para fazer esse transpasse entre aquela primeira iluminação, entre aquela luz mais caótica e depois a inteligência absorvendo essa sabedoria, colocando num vaso, na medida do possível, aquela iluminação recebida do primeiro Yod. E como fazemos isso? Através do questionamento. A professora Et sempre diz que quando tu faz uma pergunta, tu sai de uma zona de conforto, tu amplia o teu limite, vamos dizer assim, tu sai do conhecido e tu vai em direção ao desconhecido, de modo a receber e acomodar esse novo conhecimento, essa nova iluminação que vai vir.
É muito interessante o que tu estás dizendo, né, meu querido amigo, porque quem pergunta significa que não está cheio. Normalmente nós sabemos tudo, nós estamos cheios de conhecimento, nós já temos a resposta. E essa não é a melhor aproximação que nós podemos ter com o Altíssimo, digamos assim. Pelo contrário, se nós tivéssemos a coragem de perguntar qual é o melhor caminho, sem dúvida esvaziaríamos nosso ego, esvaziaríamos nós mesmos e teríamos mais proximidade. Vamos passar para o terceiro rio, então. Podes ler, meu querido amigo. A Bíblia diz: e o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. Mas, na verdade, o que está escrito em hebraico não é tigre, mas é a palavra Hidekel, né? Que se escreve com Het, com Dalet, com Kof e com Lamed. E essa palavra, seguindo aquela linha da decomposição, ela também pode ser dividida em duas, né? Que nós temos a palavra Had, que se escreve com Het e Dalet, e que em hebraico significa afiado, e que também compõe a raiz da própria palavra errad. Se nós adicionarmos um aleph no início da palavra, nós teremos a palavra errad, que significa unidade. E a segunda parte da palavra hidekel seria kaf e lamed, né? A palavra kal, que significa leve ou fácil. Então nós teríamos hidekel como had, het e dalet, que significa afiado, e kal, que significa leve ou fácil. Então, qual o significado simbólico desse terceiro rio? Esse terceiro rio, na verdade, ele representa o terceiro passo nesse processo de pensamento ou de iluminação e cujo significado é a refinação dessa informação que foi extraída, né? Esse terceiro rio, ele representa essa confirmação daquilo que foi extraído, daquilo que foi recebido. Então, essa habilidade que nós temos de daqui a pouco selecionar ou filtrar aquelas informações que nós recebemos, né? E até ter convicção daquilo que nós recebemos, daquelas iluminações anteriores. Então, a partir do momento que nós recebemos aquele iodo inicial, fazemos aquelas perguntas e temos a capacidade de separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é certo daquilo que é errado, nós nos tornamos mais afiados, nós nos tornamos mais leves, nós nos tornamos mais conectados. E assim nós temos condições de seguir em frente. É interessante porque o nome da terra também é Ashur, né? Ashur. E Ashur significa eu verei. O primeiro estágio é o insight, o segundo estágio é o escutar, o terceiro insight é o ver. Então, ele realmente já indica algo mais materializável, mais manifestado, porque o enxergar algo já é algo manifestado, enquanto o escutar e a ideia abstrata são coisas mais invisíveis. Então, aqui nós já estamos chegando na manifestação do tetragrama, né? Então, vamos para o quarto estágio. E o último rio, referido também no versículo 14 do capítulo 2, e o quarto rio é o Eufrates. E qual seria o seu nome em hebraico? Prat, que significa costurar, ou seja, conectar as duas partes que estão separadas. Isso, fazendo aquela decomposição, né? Porque Prat é um nome, lógico, mas quando nós rearranjamos as letras, nós temos daí o Tav como primeira letra, o Pei como segunda e o Resh como terceira, que é costurar, conectar, né? Que é o trabalho das nossas mãos. Então é pegar o que está no abstrato e trazer a matéria, é incorporar aquela ideia abstrata, é manifestar. Então nós só conseguimos manifestar esse nome divino, digamos assim, quando nós temos essas quatro manifestações unidas e uníssonas, né? Nós temos a ideia abstrata, nós buscamos a resposta, nós nos colocamos passivamente para escutar o Espírito, nós entendemos, enxergamos essa informação e, por fim, nós incorporamos essa sabedoria. E é interessante que no Gênesis 2:10, quando nós lemos em hebraico o rio que sai do Éden, ele está conjugado no presente, ele não está conjugado no passado, né? Então, é o rio que está continuamente saindo do Éden. Não é algo que aconteceu um dia e formou o mundo. É o que está acontecendo a cada instante, a todo momento. Então, me parece que essa é a obra do buscador, vamos colocar assim.
né? Pegar essa água pura que sai do Éden, que sai acima do tempo e do espaço, que é eterna, e manifestar para todos na matéria. E é isso que nós desejamos a todos que nos escutam nesse áudio que foi um pouco mais longo, mas que possam também trazer os questionamentos, trazer ideias que para nós são sempre relevantes e muito nos animam. Agradecemos também todos os feedbacks positivos que nós temos recebido ao longo do tempo. Mais alguma questão, meu querido amigo? Perfeito, não, só tenho a agradecer a tua presença, a oportunidade de conversarmos sobre isso, agradecer a nossa audiência e desejar que todos possam, de alguma maneira, sentirem-se inspirados e acolhidos por essa conversa que tem por objetivo disseminar esse conhecimento tão belo que recebemos graciosamente e queremos compartilhar. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima.